Nesse vídeo eu vou te falar todos os passos que a sua empresa precisa seguir para ter uma boa administração financeira, de forma que você consiga usar parte do seu lucro para reinvestir e fazer a sua empresa crescer cada vez mais. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse é o canal ADM na Prática, o canal que ajuda o seu negócio a crescer. Eu me chamo Pamela, sou formada em Tecnologia da Administração, estou cursando Administração de Empresas, sou estagiária e empreendedora digital. A primeira dica desse vídeo é o planejamento. Você deve realizar um planejamento financeiro do seu negócio para os próximos meses. Antes, existem alguns planejamentos que você precisa conhecer. Eu vou começar falando sobre o planejamento de gastos. Nesse planejamento, você precisa projetar todos os gastos que seu negócio irá ter nos próximos meses. Então, por exemplo, aluguel de loja, conta de energia, conta de água dessa loja, compra de material, gasto com gasolina para ir buscar esse material ou para fazer entrega na casa do cliente. Enfim, todos os gastos que seu negócio terá devem ser inclusos nesse planejamento. No planejamento dos gastos também deve ser incluso o pagamento das pessoas que trabalham nesse negócio. Se você é a única pessoa que trabalha, então você precisa definir o seu prolabore. Agora, se além de você também trabalha um funcionário, um colaborador, além de definir o seu prolabore, você também precisa definir o salário desse funcionário. Para você definir o seu prolabore é bem simples. Basta você pensar quanto que você pagaria para uma pessoa fazer todo o trabalho que você faz atualmente. Será que você pagaria 1.500? Será que você pagaria 2.000? Será que você pagaria 3.500? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Você também precisa levar em consideração o planejamento de faturamento que você tem para os próximos meses. Porque se o seu planejamento é faturar R$5.000 em média por mês, não tem como você pagar 3.500 para um funcionário. E se não tem como você pagar isso para um funcionário, logo você não pode definir isso como seu prolabore. Agora que você já sabe a média de gastos que o seu negócio irá ter nos próximos meses, você precisa saber a quantidade que você precisa vender para poder cobrir esses gastos e ainda conseguir ter lucro. E para isso você precisa conhecer o planejamento de faturamento. Antes de continuarmos, eu quero dar uma esclarecida entre a diferença de faturamento e receita. Faturamento é aquilo que você planeja conseguir, enquanto que a receita é o valor que você de fato conseguiu. Então pode ser que você planeje ter um faturamento de R$5.000, mas quando chega ao final desse período você tem uma receita de R$6.000. Continuando com o planejamento do faturamento. Você deve chegar a um valor médio que o seu negócio deve ter por mês. Se você já tem um negócio que já está funcionando e que já está faturando, fica bem mais fácil. Basta você fazer a média dos últimos meses para saber a sua média de faturamento mensal. Agora, se você ainda está planejando abrir o seu negócio, nesse caso você deve fazer uma estimativa de quanto você pretende faturar. Ou você também pode fazer pesquisas para saber quanto o seu negócio pode vir faturar. Para saber qual foi o lucro que a sua empresa teve dentro de um período, você precisa somar todas as receitas que a sua empresa teve e somar também todos os gastos que ela teve. E então você vai subtrair esse total de receita menos o total de gastos. E o resultado será o lucro que o seu negócio teve dentro desse período. Depois que você descobrir quanto de lucro o seu negócio teve dentro desse período, você, como dono da empresa, vai finalmente poder pegar este lucro e usufruir dele. Mas é claro que não. Vamos com calma. Vai sim chegar um momento que você vai poder utilizar uma parte deste lucro, mas se você quer que o seu negócio cresça, você precisa saber como utilizar esse lucro de forma correta. Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o planejamento do lucro. Você, como dono do seu negócio, não pode usar todo o lucro para si. Afinal, você já tem o seu prolabore. Então vamos dividir o lucro em algumas partes. Começando pela parte que será reinvestida dentro do seu negócio. E ela irá se chamar capital de giro. É o dinheiro que vai dar mais fôlego para o seu negócio continuar funcionando.
Outra parte do lucro empresarial deve ser investido em um fundo de emergência. A gente não consegue adivinhar quando algo vai acontecer, mas a gente consegue ficar prevenido deixando um dinheiro guardado para isso. O ideal é que o seu fundo de emergência seja suficiente para cobrir as despesas do seu negócio por no mínimo um ano. Então, vamos supor que o seu negócio tenha uma média de faturamento de R$ 5.000 por mês. O seu fundo de emergência deve ser 5 vezes 12 meses, que daria um total de R$ 60.000. E esse deve ser o seu mínimo no fundo de emergência. A grande parte das pequenas e médias empresas não possuem esse fundo de emergência. E em 2020, cerca de 780 mil empresas faliram. Esse dado foi publicado em junho de 2020. Ou seja, pode ser que em alguns meses esse número seja ainda maior. Mas isso aconteceu por um principal motivo. Essas empresas elas não tinham um fundo de emergência. E quando chegou o período da quarentena, que muitas delas tiveram que fechar as portas, elas não conseguiram vender. E se elas não conseguiram vender, elas não conseguiam pagar as suas contas e pagar os seus funcionários. E por isso acabaram abrindo falência. Por isso, um fundo de emergência é tão importante. Ele pode salvar a vida da sua empresa em um período de crise como esse que vocês presenciaram, onde as empresas não tinham condições mais de pagar as suas despesas, mas esse fundo de emergência também pode ser utilizado em situações fora de um período da crise. Vamos supor que o microempreendedor individual tem aquele carrinho que faz venda de cachorro-quente. E todo dia ele vai até um certo ponto, que ele sabe que é bastante movimentado, para poder realizar as suas vendas. Mas, em um certo dia, a rodinha desse carrinho dele aparece danificada. E aí ele não consegue mais ir diariamente fazer as vendas dele. Se esse microempreendedor não tem um fundo de emergência para fazer esse conserto de imediato, o que vai acontecer é que ele vai perder dinheiro e também vai perder clientes, porque se eu compro cachorro-quente com esse microempreendedor sempre que eu tenho vontade e eu vou algumas vezes e ele não vai estar lá por conta dessa situação, eu vou acabar procurando na concorrência. E se eu gostar do cachorro-quente da concorrência, eu não volto mais a comprar com ele. Então, além dos dias que ele perdeu por não vender, ele também vai estar perdendo clientes. Resumindo, o planejamento do lucro, a princípio deve ser investido em capital de giro e fundo de emergência. Depois que esses dois estiverem ok, aí sim pode pegar uma parte para ser dividida entre os sócios. Se você for o único sócio, o único dono, aí essa porcentagem poderá ir toda para você. Segunda dica é organizar. Você precisa organizar todos os passos que você precisa seguir, todas as atividades que você precisa fazer para conseguir seguir tudo aquilo que você planejou. Então, se você planejou que vai ter um gasto de R$ 4.000, um faturamento de R$ 6.000 e um lucro de R$ 2.000, você precisa se organizar para saber como você vai atingir isso, de que forma você vai fazer, quais atividades você precisa fazer e em quanto tempo você precisa finalizar essas atividades que você definiu. Terceira dica é dirigir. Está relacionada à motivação e liderança da equipe que trabalha junto com você no seu negócio. Porque uma equipe que está motivada vai produzir muito mais do que uma equipe que não está. Mas se você trabalha sozinho, mesmo assim você precisa se manter motivado. E você pode utilizar o próprio YouTube para te auxiliar nisso. Basta você digitar vídeos motivacionais que vão aparecer diversos que vão poder te auxiliar com isso. Quarta dica é controlar. Aqui você deve acompanhar se tudo está ocorrendo conforme o seu planejado. Se algo estiver acontecendo de forma incorreta, esse é o momento de você corrigir. Além disso, é importante que você realize o controle da entrada e saída de dinheiro e também é importante que você faça a mensuração disso em prazos. Porque se você compra uma quantidade X do fornecedor para pagar em uma vez, mas quando você vende para o seu cliente final, você parcela em 2 vezes, você vai ter um desencontro de entrada e de saída de dinheiro. Lembrando também do capital de giro que você precisa ter em seu caixa
para que as suas contas sejam pagas em dia, sem que você fique totalmente dependente dos seus clientes. Agora nós vamos para a dica mais importante desse vídeo. Mas antes eu quero saber se você está gostando desse vídeo. Se sim, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. E se você conhece algum pequeno empreendedor, manda esse vídeo para ele, porque eu tenho certeza que pelo menos uma dessas dicas vai ajudar bastante ele. Quinta e última dica é colocar em prática. Então você precisa colocar no papel todos esses passos, precisa realizar o planejamento de tudo que precisa ser feito, precisa pensar nas metas que você pretende alcançar, precisa criar um plano de ação para você traçar e alcançar essas metas, precisa definir em qual período você vai finalizar isso para atingir o resultado que você quer no tempo que você deseja. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.